Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Com a graça de Deus, iniciamos mais este dia e também mais este momento de meditação na palavra de Deus e também de oração, que é falar com Deus, o privilégio de falar com Deus, Criador Todo-Poderoso dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, e que além disso, glória a Ele mesmo, glória a Deus, é o nosso Pai. O nosso Pai não é qualquer Pai. O nosso Pai Celeste é o Todo-Poderoso. Então imagina o que Ele não pode fazer na sua vida se tão somente você crer. Agora, quando falamos crer, também implica em obedecer. Porque quem crê em Deus, quem crê na palavra de Deus, claro, vai crer em tudo que Ele falou. E uma das coisas que Ele falou é sobre o perdão. Então, hoje falaremos sobre a necessidade do perdão. O perdão traz cura, o perdão abre portas, o perdão traz milagres para as nossas vidas. O perdão, ele faz com que coisas impossíveis se tornem possíveis, como você vai ver na palavra do Senhor hoje, tá bem? Então, se você crê na palavra de Deus que fala sobre perdão, então pratique, é a prova de que você crê, tá certo? Muito bem, antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e oraremos por todas elas, tá bem? Vamos falar hoje sobre a necessidade de perdoar, de perdão. Isso perdão é um remédio pra gente. Perdão é chave que abre portas. Perdão é a força que tira os obstáculos do nosso caminho para que a gente receba milagres de Deus. É verdade. Olha, aqui na igreja mesmo, quantas vezes pessoas testemunharam de curas, de milagres, né? Que receberam somente depois que liberaram perdão para outras pessoas. É verdade. Me lembro de um rapaz aqui na igreja, muito tempo atrás, ele vivia tendo problemas de rim, pedra no rim, cólicas renais, e ele não melhorava, por mais que ele buscasse ajuda médica. Um dia ele teve uma crise tão feia que ele ficou largado no chão, mas naquele momento o Espírito Santo tocou nele, fez ele se lembrar da palavra de perdão, liberou o perdão. No momento em que ele fez isso, que ele falou com Deus e disse, eu perdoo tal pessoa, naquele momento ele sentiu uma coisa, foi no banheiro, fez lá o seu xixi e expeliu uma big de uma pedra medonha. Só depois que ele liberou o perdão, nunca mais teve problema. Por quê? Porque o perdão o curou. O perdão que ele liberou para uma outra pessoa permitiu com que Deus agisse na vida dele. E outros casos muito interessantes de perdão, né? Mulheres que não podiam engravidar, estavam magoadas com família, com parentes, né? E liberando o perdão, né? Abrindo o coração generosamente, perdoando as pessoas, então Deus pôde agir na vida delas e elas puderam engravidar. Gente, o perdão lhe abre portas. Casos de pessoas que estavam magoadas e só conseguiram prosperar financeiramente depois que liberaram o perdão. Mas aquele perdão sincero, aquele perdão que enterra o assunto e nunca mais desenterra, né? E nunca mais o acha, na verdade, porque queima, né? Quando uma pessoa perdoa realmente, ela esquece o que houve e acabou. Não existe mais aquilo, né? A pessoa simplesmente vive em paz porque o assunto não existe mais. Então, aprenda a perdoar, não somente porque eu acho ou porque as pessoas acham, mas porque Deus na Bíblia diz que é assim. E como a gente sempre diz, né? Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala, né? Quer dizer, a gente só sabe o que fala quando fala de acordo com a Bíblia, claro, né? Então, se temos essa convicção de que Deus sabe o que diz, vamos obedecê-lo, porque sempre é para o nosso bem, nunca para o nosso mal. Vou começar lendo para você aqui uma passagem de Mateus, e as referências bíblicas sempre vão aparecer no cantinho do seu vídeo aí, tá? Mateus, capítulo 18, no versículo de número 21, quando Pedro chega para o Senhor Jesus e faz uma pergunta. Olha só. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70
vezes 7. Gente, 7 aqui é o número simbólico, tá? 7 é o número que representa a totalidade. Então Pedro fala, Senhor, até 7 vezes eu tenho que perdoar? Na oitava eu não perdoo mais? E Jesus fala, né, não até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. E uma outra passagem da Bíblia fala no dia, não é? E que isso dá 490 vezes, né? Então, na verdade, é simbólico esse número. Quer dizer, você tem que perdoar todas as vezes que tiver que perdoar. 1000 vezes, 1.000.000 de vezes. Perdoa, perdoa, porque o benefício é para aquele que foi perdoado e também para aquele que perdoa. Deus sabe como abençoar a todos quando há perdão, tá bom? Uma outra passagem que eu vou citar para você aqui é Lucas, no capítulo 6. Lucas, no capítulo 6, eu sempre cito esse versículo aqui, porque é uma direção bem clara do Senhor Jesus e não tem nem o que discutir, né? Tamanha clareza com que ele fala com a gente. Olha só, versículo de número 27, a referência bíblica está aí, ó. Diz assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Meu Deus do céu. Você vai falar, pastor, eu não consigo fazer isso. A pessoa me odeia, como é que eu vou amar a essa pessoa? A pessoa fala mal de mim, como é que eu posso falar bem dela? A pessoa só me amaldiçoa, como é que eu vou abençoá-la? A pessoa me persegue, como é que eu vou orar por ela? Né? Veja, a Bíblia diz que é Jesus falando, né? E Jesus sabe o que fala. Então, se ele diz isso pra gente, porque a gente pode fazer. Pode não ser fácil de início, mas nós podemos. Sabe por quê? Porque nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, temos dentro de nós a habitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a fazer essas coisas que Jesus mandou fazer. Aliás, é a graça de Deus, né? Porque graça de Deus não é autorização para uma vida libertina, para uma vida pecaminosa. Não, graça de Deus, entre outras coisas, né, que é o favor imerecido de Deus, é aquela capacitação que Deus nos dá de fazer, de executar a vontade dele. Coisas que sem a graça de Deus a gente jamais faria. Por exemplo, a gente jamais conseguiria perdoar alguém se não fosse a graça de Deus dentro de nós. A gente jamais teria condições de orar pelos inimigos, pelos que nos caluniam, né? Amar o inimigo, se não fosse a graça de Deus. Sem a graça de Deus, um ser humano não consegue mesmo. O ser humano, sem a graça de Deus, ele só sabe odiar e se vingar, desejar o mal para quem deseja o mal. Ele só ama quem o ama, mas os inimigos ele detesta, ele odeia. Nós que estamos em Cristo, não, nós temos a capacidade de amar quem nos odeia, fazer o bem aos nossos inimigos, orar por quem nos calunia e abençoar a quem nos amaldiçoa. Nós fazemos o contrário. Então faça isso. E tudo isso aqui é sinal de perdão, não é? É sinal de perdão. Outra passagem bíblica que eu vou falar para você aqui se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, que diz o seguinte, olha só que linda essa passagem aqui. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então você quer receber a bênção de Deus como herança, a bênção completa em todas as áreas da sua vida? Faz isso aqui, não se vingue. Não se vingue, não amaldiçoe, abençoe, como ele fala aqui, né? E não pague o mal por mal. Depois ele diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ou seja, por esse texto entendemos que se a gente não perdoar, agindo desse modo, porque quem perdoa não vai falar mais mal do outro. Quem perdoa não vai querer se vingar. Quem perdoa não vai virar cara para o outro, não vai fazer cara feia para o outro. Quem perdoa é como se não tivesse acontecido nada. Veja, eu entendo e você tem que entender também que há casos onde nós devemos perdoar de todo o coração, mas não tem como conviver mais junto. Conviver
Isso não quer dizer que a gente está odiando a pessoa. É que tem casos que não há como conviver, né? Às vezes a outra pessoa é muito problemática, aquela coisa toda, a gente compreende, a gente ora por ela, a ama, fala bem dela em vez de falar mal, né? Mas não tem como conviver. Mas independente do caso, se dá para conviver de volta ou não, a questão é, pratica essa palavra, não deixe que teus lábios falem dolosamente, porque às vezes o inimigo, ele levanta alguma pessoa para vir até você, para fazer você lembrar daquela pessoa que te magoou, sempre te cutucando para você revidar, falar mal da pessoa também. Não faça isso. Fale bem. E se não tiver nada de bom para falar, não fala nada, mas não pratique a mesma coisa que os outros fazem com você de mal, tá? Ore, abençoe, né? Se a pessoa vier dizer para você assim, falaram mal de você, estão fazendo isso, fazendo aquilo, você tem que falar para a pessoa assim, ó, que Deus as abençoe. Mas você não vai fazer nada? Você tem sangue de barata, ó, o diabo cutucando, né? Eu vou dizer, já fiz, estou fazendo, estou orando pela pessoa, que Deus tenha misericórdia dela, que Deus abençoe muito, é isso. Você quebra o futriqueiro, né? Modo de falar, né? Você paralisa a ação dele. Então faça isso, tá certo? Quer ver dias felizes? Quer ter aí a bênção do Senhor, como ele fala aqui, né? Os olhos e os ouvidos do Senhor estão sobre pessoas que fazem isto. Por isso que o perdão é bênção pra gente também. Além de ser bênção para o outro, é bênção pra gente. Por quê? Porque quando nós perdoamos, nós atraímos a atenção do Senhor pra gente. Muitas pessoas não recebem respostas às suas orações porque vivem magoados com os outros, ainda retrucam falando mal dos outros, ainda caluniam quem calunia ela, né, a pessoa. Enfim, faça o papel de crente de verdade que você vai ver grandes milagres acontecendo na sua vida. É assim. Aqui na igreja temos o caso, né, de um pastor, né, que antes de ser pastor, né, estava começando na obra, ele ainda tinha um problema de saúde, e ele não era curado, embora recebesse oração, ungisse com óleo, né? E um dia ele aprendeu sobre o perdão. O dia que ele se libertou daquela mágoa, daquele ressentimento e perdoou, foi curado imediatamente, nunca mais aí teve problemas. Anos aí sem problema de saúde. Por quê? Porque Deus pôde abençoar a esse pastor, na época era obreiro ainda, né? E curá-lo. Né? Então é assim, filho, é assim que faz, né? Pratique o perdão. E para finalizar, eu quero falar para você a respeito do que o perdão pode fazer, não só por você, porque você já ouviu aqui. O perdão é porta aberta para a bênção de Deus na sua vida, tá bom? Então você está magoado com alguém, vai quebrantando o coração diante de Deus, orando, tá? Jejue se for necessário, porque tem casos que são difíceis mesmo, mas lembre-se que você consegue. Por que você consegue? Diz a Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece, tudo consigo naquele que me fortalece, tá bom? Eu posso todas as coisas, porque quem me fortalece é o Espírito Santo. Então eu jamais conseguiria perdoar se não fosse o Espírito Santo, tá? E ele está em mim desde o dia em que aceitei Jesus, tá certo? Ele está em você desde o dia que você aceitou Jesus. Você pode sentir ou não sentir, mas a questão é que nem o apóstolo Paulo fala, a gente não vive por sentimento. A gente vive por aquilo que a palavra de Deus fala. Você aceitou Jesus? O Espírito Santo está em você, te capacitando a perdoar, liberar perdão, tá? Não só no coração, mas na prática, no modo de você falar das outras pessoas. Você não vai se vingar, não vai reagir de modo vingativo, tá? Você vai orar e interceder. Bom, para finalizar então, como eu estava dizendo, o perdão ele se torna uma bênção para as outras pessoas também. E eu vou te falar isso com um texto bíblico, baseado no texto bíblico aqui. A Bíblia diz que Estevão, né, que foi o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado, né, que foi apedrejado até a morte, Estevão estava sendo muito usado por Deus. Milagres, sinais, maravilhas, prodígios, Deus fazia pelas mãos de Estevão. Estevão tinha uma graça de Deus agindo nele de tal maneira que ele falava com as pessoas assim, com tanto amor e com tanta unção, que as pessoas se convertiam, eram curadas, libertas de demônios. A obra maravilhosa. E aí ficaram com inveja de Estevão e inventaram ali contra ele calúnias, levantaram falsas testemunhas, levaram ele a julgamento e por causa dessas falsas testemunhas ele foi condenado à morte por apedrejamento. Entre o pessoal que estava ali confirmando o apedrejamento de Estevão, entre as pessoas que estavam lá apoiando aquele ato de apedrejamento, estava um jovem chamado Saulo de Tarso,
que viria a ser mais adiante o apóstolo Paulo. Naquela época ele não era convertido a Cristo, ele odiava Cristo. Odiava a Cristo, odiava a igreja, odiava os seguidores de Jesus. E Paulo estava ali segurando as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Então ele estava apoiando aquilo, estava se alegrando com a morte de Estevão. Estevão, um pouco antes de entregar o Espírito, ele disse assim: Pai, perdoa esse pessoal aí, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Senhor. Perdoa o que eles estão fazendo. Olha que atitude de Estevão, gente. Perdoa, Senhor. Perdoa. E entregou o Espírito e morreu, né? Algum tempo depois, esse Saulo de Tarso, que vivia perseguindo a igreja, que vivia apoiando a morte de muitos crentes, destruindo famílias, na verdade ele chegava a autorizar a morte mesmo. Um belo dia ele tem um encontro com Jesus e se converte a Cristo. Foi o maior dos apóstolos, o que teve mais revelação de Deus a respeito do corpo de Cristo, que é a igreja. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. E por que ele se converteu? Pela oração de Estevão, principalmente. Aquele que perseguia a igreja foi um dos maiores defensores dela, foi um dos maiores representantes dela. Porque Estevão, antes de entregar o Espírito, antes de morrer, ele disse para Deus perdoar. Veja a importância da nossa atitude. Quando nós perdoamos, Deus então pode agir na vida das outras pessoas. A autoridade está com a gente. Em João capítulo 20, versículo 22, se não me falha a memória, depois você confere aí, provavelmente é isso. Lá está dizendo que a quem a gente perdoar, a pessoa está perdoada. E a quem a gente não perdoar, está retido o perdão. Ou seja, a quem a gente perdoar, a gente abre o caminho para Deus abençoar aquela pessoa, porque a autoridade está com a gente. Veja, muitas pessoas dependem do nosso perdão, mas perdão sincero, não é aquele perdão meia boca, perdão de quinta categoria, perdão só de boca para fora, perdão hipócrita. Você diz que perdoou, mas continua falando da pessoa. O que é isso? Acorda, desperta. O perdão tem que ser real, sincero, verdadeiro. E por causa dessa atitude de Estevão, olha o que Deus pôde fazer na vida daquele Paulo. E eu pergunto, será que Deus não pode fazer um grande milagre na vida da pessoa, daquele que te mais persegue? Aquele que te mais persegue um dia pode vir a ser uma fonte de bênção para você. Sabia disso? O negócio fica tão revertido, o diabo fica tão doido, tão louco, maluquinho, né? Perturbado com o que Deus faz quando você perdoa, que ele se perde, o diabo se perde. O diabo perde aquelas pessoas, inclusive. Perde a influência sobre elas. Elas que te odiavam vão passar a te amar. Aquelas que desprezavam você vão passar a te respeitar e a te valorizar. Faça isso. Não deixe o inimigo te enganar, fazendo você pensar que tem que guardar mágoa de alguém, quem quer que seja, de parente, amigo, colega, ex-colega. Não guarde mágoa de ninguém, perdoe de todo o coração. E não fique com picuinhas, seja com quem for, dentro de casa. Às vezes mulher picuinha com o marido, uma picuinha com a esposa, com filhos, uma bobageira toda. E a pessoa não percebe que o diabo está ali agindo para que a pessoa, tendo essa atitude de não perdoar, não receba as bênçãos e a vitória do Senhor. Medita nessa palavra, depois você verifica os textos bíblicos aí que eu coloquei para você. Assista o vídeo de novo, tá bom? E pratique. Vamos orar? Se você tem alguma coisa para perdoar ou alguém para perdoar, perdoe agora. E o milagre de restauração vai começar na sua vida. Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí? Então vai lá pegar. Então, oremos ao Pai. Pai celestial, Pai bendito, Pai bondoso, obrigado por este momento, por esta manhã linda e maravilhosa que o Senhor nos concede, onde podemos falar contigo e receber do Senhor a resposta aos nossos problemas, às nossas petições. Pai, essa pessoa que está magoada com alguém, ela está citando a pessoa por nome, está perdoando aquela pessoa que há anos, Pai, a magoou e até hoje essa pessoa não esqueceu. Mas hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia em que as correntes caem das mãos e dos pés dessa pessoa que estava presa por essa mágoa e por isso estava sofrendo doenças, perturbações, depressão, ansiedade, coisas ruins acontecendo com ela. Mas como ela está perdoando, Pai, eu te peço então, faz um milagre na vida dessa pessoa.
Se a sua palavra, Senhor, é verdadeira e ela é, então confirma essa palavra para essa pessoa que ora comigo agora, Pai. Que essa pessoa libere o perdão. O perdão, meu Pai, para aquela pessoa que deu prejuízo para essa pessoa. Que essa pessoa perdoe aquela outra pessoa que a prejudicou financeiramente, Pai. Que essa pessoa libere o perdão de todo o coração e receba o seu milagre. Pai, escuta a oração que essa pessoa te faz. Essa pessoa também te pede perdão por não ter perdoado outras pessoas. Mas agora ela se arrepende, Pai. Então, meu Deus, entra com a provisão, faz um milagre acontecer nessa vida e, meu Deus amado, na certeza da tua resposta, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Te peço, Pai, abençoe esse copo com água, unge e coloca a tua unção nesta água e no usar ou beber desta água que essa pessoa também receba o seu milagre, a sua bênção, o seu alívio e a sua paz. Obrigado pela resposta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, se você não pôs a água não tem problema, faz de acordo com a sua fé, mas principalmente pratica essa palavra. Perdoe. Tá difícil? Vai orar, vai jejuar, você vai ver a força que o Espírito Santo vai te dar para realizar o que ele está te mandando fazer. Perdoar, limpar o coração, viver em paz, aí você vai viver dias felizes, dias vitoriosos, milagrosos, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.